Salve pessoal, iniciando mais uma aula aqui no módulo Fluxo de Velas, tá? Módulo onde eu explico a vocês tudo sobre fluxo de velas, desde o básico até o avançado. E nessa aula aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês as três melhores formas de estar se operando o fluxo de vela, tá? Então vamos para a tela aqui do Paint, tá, pessoal? Que eu vou mostrar para vocês as três melhores formas e vou explicar tudo detalhadamente, tanto aqui na tela do Paint, tá? Com a teoria, quanto na prática lá no gráfico, tá bom? Então as três melhores formas são: a primeira melhor forma de estar se operando o fluxo de vela é com logo após um pullback barra trail, tá? Drawback, tá? Logo após um pullback ou trawlback, você vai estar operando fluxo de vela, tá? Essa é a primeira forma, tá? São três e essas três formas que eu vou mostrar para vocês, pessoal, são as mais assertivas do mercado, tá? A segunda forma é logo após um rompimento, tá, pessoal? E a terceira forma, eu vou montar aqui um gráfico, tá, pessoal? Dando exemplo para vocês. Pode ficar tranquilo aí que vai ser tudo detalhadamente. E a terceira forma é logo após uma reversão, tá? Logo após uma reversão. Essas são as três melhores formas de estarem se operando o fluxo de velas, tá? Logo após uma dessas três formas aqui, ó. Logo após um pullback ou trawlback, rompimento ou uma reversão de tendência, tá, pessoal? Deixa eu centralizar aqui um pouco. Tá, então vamos montar aqui um gráfico, tá? Para explicar a vocês como funciona. Deixa eu fazer uma divisão aqui. Pronto. Primeiro eu vou mostrar o pullback e trawlback, tá, pessoal? O que acontece? O que você vai fazer logo após um pullback ou trawlback? Lembrando, pullback, tá? O pullback é na tendência de baixa. Deixa eu colocar em preto aqui. Na tendência de baixa, tá? O gráfico tá caindo, ele sobe, ó, busca o pullback, tá? Que é uma correção e continua caindo. Isso é um pullback, tá? O trawlback, tá? Que é esse trawlback aqui, ó. Ele lembrando que ele é na tendência de alta, tá? O gráfico tá subindo, tá? Rompe, tá? O gráfico rompe uma região, volta lá e pega o trawlback para continuar, tá bom, pessoal? Pullback tendência de baixa, tá? Faz a correção, 50% é o pullback e o trawlback é tendência de alta, corrige e continua, tá? Esse é o pullback e esse é o trawlback. Pullback tendência de baixa, mais uma vez explicando, ó, corrige, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Corrige e cai, tá? Esse é o pullback. O trawlback é de baixo para cima, ó. Subiu, ó, tá em gráfico tendência de alta, corrige, tá? 50%, pega o trawlback e sobe. Esse é o trawlback. Quem não sabe a diferença tá sabendo agora. Agora eu vou fazer um exemplo aqui de operação, tá? Para vocês verem aí. Vamos dar um exemplo aqui de que o gráfico tá caindo, tá, pessoal? Tá tendo uma tendência de baixa aqui. Tá, ó, várias velas de baixa. Tá bom? Esse aqui é o pullback, tá? Tô mostrando para vocês o pullback. E aqui tem uma região SNR, tá? Aqui tem uma região SNR. O gráfico, o que é que o gráfico faz? Rompe, tá? Essa vela aqui rompe com força. Tá bom, pessoal? A próxima vela vem buscar, tá? Nice e já vem buscar, ó. Bate, termina retraído assim, ó. Tá bom? Termina retraída assim depois do pullback. Ou ela vai terminar dessa forma aqui, retraindo e com o corpo ainda verde, tá? Retraída e com o corpo ainda verde. Ou então ela vai terminar totalmente vermelha, tá? Ou então ela vai terminar assim, ó. Totalmente vermelha, tá? Se ela terminar dessa forma aqui, ó. Tá, ó. Se ela terminar dessa forma aqui, deixa eu colocar branca aqui só para
Ajustar. Pronto. Se ela terminar dessa forma aqui, verde, tá? Verde apenas retraiu na região de pullback. O que é que você vai fazer? Você não vai dar entrada, tá? Seguindo a tendência, seguindo o fluxo, tá? Você vai aguardar, ok? Você vai aguardar. Caso ela termine dessa forma aqui, ó. Caso ela termine dessa forma aqui, ela subiu, buscou o pullback e já caiu, tá? Finalizou dessa forma com pavio lá no pullback e totalmente vermelha. Aí sim, tá? É a forma correta de você dar um put para continuar a tendência de baixa, tá, pessoal? Então, essa é a melhor forma de estar se pegando o fluxo de vela logo após um pullback. Torna mais assertivo o fluxo de vela, ok? Então, vou dar o outro exemplo aqui, né? Que se ela terminar verde apenas com um paviozinho, o que você vai fazer? Deixa eu apagar um pouco aqui, ó. Para poder explicar melhor, tá? Pronto. Aí, se ela terminar assim, ó. Se ela terminar dessa forma, tá? Se ela terminar dessa forma aqui, ó. Um pouco retraída e verde, você não vai pegar a operação, tá bom? Você não vai pegar a operação e você vai aguardar a próxima vela. Se a próxima vela que nascer, tá? Se essa próxima vela aqui, ó, fizer isso, ó, tá? Nasceu aqui, né? Aqui é o preço de fechamento. Então, abriu, a vela abriu e engolfou essa vela anterior e terminou assim, ó. Se essa vela terminar assim, logo após essa daqui, aí sim você vai dar a sua entrada de put, tá? Para continuar esse fluxo de velas. Então vocês têm duas formas de operar tanto o pullback quanto o throwback, tá? Lembrando que esse gráfico aqui, ó, esse gráfico que eu representei aqui serve tanto para tendência de alta, que é o throwback, tanto para tendência de baixa, que é o pullback aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Isso aqui é o pullback e o throwback é de cima para baixo, tá? Ou seja, o throwback ele vai subir, ó, bater aqui e continuar. O pullback desce, bate aqui e cai, tá? Então serve para as duas formas, tanto o throwback quanto o pullback. Mas mesmo assim eu vou montar um gráfico aqui e mostrar para vocês o throwback também, tá? Então vocês têm duas formas de estar se operando o pullback. Se formar esse tipo aqui de candle, tá? Com pavio e verde, você só vai dar um put, tá? Você só vai dar um put se tiver essa vela aqui, tá? Se vier outra vela engolfando essa vela aqui anterior verde e continuando a tendência, aí sim você faz a sua entrada, ok? Agora, se acontecer o seguinte aqui, deixa eu colocar branco aqui, ó, apagar, né? Para tentar mostrar para vocês novamente aqui. Se a vela fechar dessa forma aqui verde com um pavio e a próxima vela, tá? Depois dela abrir aqui, ó, e subir, voltar para dentro da zona, você não vai fazer nada porque aí é um falso rompimento, tá? Então, sendo um falso rompimento, você não vai dar put nem call. Você vai aguardar o gráfico se movimentar, tá bom? Não vai dar sua entrada mais. Por que é um falso rompimento? Porque o gráfico caiu, ó. O gráfico desceu. Deixa eu colocar outra cor aqui. O gráfico caiu. Pegou o pullback, tá? Mas essa vela aqui, ó, que tá verde, finalizou verde, não finalizou vermelho para continuar a tendência. E logo após ela veio essa outra vela aqui, ó, que nasceu subindo e ficou verde, ou seja, você não ia dar a sua entrada, tá? Você não vai dar a sua entrada mais de put e nem de call, você não vai fazer mais nada aí, apenas aguardar, tá? Ou buscar outro gráfico. Vou dar o exemplo agora de throwback, tá? Já deu o exemplo de pullback, vou dar o exemplo de throwback. Aqui é uma zona SNR, tá, pessoal? Os candle aqui, ó, candle de alta, tá? Candles verdes. E rompeu, tá? Veio esse candle aqui e rompeu, tá? O outro candle que nasceu aqui, ó, veio buscar
o trawlback, tá? E finalizou, ó, com um pavio. O que é que você faz aqui? Depende, tá? Depende. Depende de quê? Depende desse candle aqui que veio buscar o trawlback. Se esse candle que veio buscar o trawlback finalizar verde, tá? Se ele finalizar verde, indicando força compradora, tá? Igual esses outros candles aqui anteriores, tá? Indicando força compradora, indicando força de alta aí, você vai sim pegar a continuação, tá, pessoal? Aqui tá um pouco errado, né? Que devia ter nascido aqui. Deixa eu dar uma consertada aqui, tá? Deixa eu dar uma consertada aqui, ó. Vou montar outro gráfico aqui para vocês, tá? Deu uma errada aqui, ó. Vou mostrar novamente o trawlback, tá? Ó. Tendência de alta, tá? Candles fortes, rompeu. Aí esse outro candle aqui, ó, veio buscar, tá? Veio buscar e finalizou verde, tá? Finalizou verde logo após pegar o trawlback, tá? Aquele outro exemplo tava errado, pessoal. Na verdade, o candle vai finalizar dessa forma aqui, tá? Ó. Vai finalizar dessa forma aqui, tá? Vai finalizar verde logo após o trawlback. E o que é que você faz aqui? Você dá um call, tá bom? Você dá um call aí para continuar a tendência. Agora, se ele finalizar dessa forma aqui, ó. Se ele finalizar dessa forma aqui, ó. Logo após romper, ó. Aí ele vem buscar, né? E finaliza dessa forma aqui. Vermelho, tá? O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês também vão aguardar, tá? Vir outra vela, tá? E engolfar esse candle anterior, tá? E engolfar esse candle anterior aqui para você estar dando a sua entrada de call, tá bom? Então você vai aguardar vir um candle engolfando esses candle anterior, tá? Não precisa ser esses outros candle aqui, precisa ser somente esse candle aqui, ó, tá? Que fechou vermelho. Isso é caso esse candle que veio buscar o trawlback feche vermelho, tá? Aí você vai esperar vir outro candle, tá? E se esse outro candle engolfar esse candle anterior indicando força compradora, força de alta, aí sim você vai dar um call para continuar essa tendência aqui, ó. Tá, pessoal? Agora, se esse outro candle que nascer, formar de novo o gráfico aqui. Se aquele outro candle lá aqui nascer, tá? Deixa eu colocar vermelho aqui, ó, para melhorar, né, para vocês, ó. Pronto. Se esse candle aqui fechar vermelho, né? Aí vai nascer outro e esse outro tem que fechar verde e alto, tá? Engolfando esse daqui para vocês poderem fazer sua entrada. Mas caso esse próximo candle aqui, fechar vermelho também, tá? Ou aqui em cima da região SNR, ou então do tamanho dele, fechando vermelho, meu amigo, você não vai entrar, tá? Se ele fechar vermelho, esquece essa operação aí, porque pode ser um falso rompimento e o gráfico pode voltar, tá? A cair, voltar para dentro dessa região e continuar caindo. Então, essa é a melhor forma de estar se operando fluxo de velas, tá? Juntamente com o pullback ou trawlback, tá? Fica muito mais assertivo de estar operando aí o fluxo de velas, tá? Serve como uma confirmação a mais de operacional. Então, fazendo um breve resumo aqui, tá? Ó, espera tocar, espera romper, buscar o trawlback e você pega a continuação da tendência, tá? Pega o fluxo. Caso o candle, tá? Termine verde e se terminar vermelho, o próximo tem que engolfar o anterior e aí sim você pega o fluxo, tá? Você segue o fluxo. Agora eu vou mostrar de baixo aqui, ó, que é o pullback, né, ó. Tá caindo, voltou, corrigiu lá na região, tá? Depois de romper, voltou para corrigir. Você continua a tendência, tá? Segue o fluxo de baixa. Caso tiver um candle, o candle que
buscou o pullback feche vermelho, aí sim você pode pegar a continuação da tendência, tá? Caso ele feche verde, você tem que esperar o próximo candle fechar vermelho, engolfando o candle anterior que for do pullback, e aí sim você pega a continuação da tendência, tá, pessoal? É dessa forma que se opera o pullback e o throwback, auxiliado com o fluxo de velas. Na verdade, o principal é o fluxo de velas, né? A gente só usa o pullback, throwback, o rompimento, a reversão como uma confirmação a mais para o nosso operacional, que é o fluxo de velas, tá? Vamos agora para o rompimento, tá? Como operar fluxo de velas com rompimento. Logo após o rompimento. Vamos lá. Aqui tem, tá? Uma zona SNR. Deixa eu colocar em branco ali, né? Pronto, aqui tem uma zona SNR. O que vai acontecer? Você vai esperar, tá? Romper tanto em tendência de alta, pessoal, quanto tendência de baixa, tá? Não importa. O que eu estou explicando aqui tanto serve para tendência de alta quanto tendência de baixa, tá? Funciona das duas formas. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? O gráfico está caindo, tá? Rompeu. E logo após esse rompimento aqui, ó, você vai fazer a entrada, tá? Mas tem que ter uns filtros e gatilhos para você poder estar fazendo a sua entrada aí de fluxo de velas, tá? Seguindo esse rompimento. Então, eu vou fazer candle aqui, tá? Para vocês, ó, em formato de candle, para explicar para vocês quais são esses filtros e gatilhos que vocês vão usar para estar operando rompimento aí de fluxo de velas, tá? Vamos lá, vamos imaginar aqui que tá tendo uma tendência de baixa, tá? E vai romper aqui essa zona, vai romper essa região SNR, ó. Aí esse candle aqui que eu tô fazendo ele, ó, ele tem, tá, para você poder operar o fluxo de velas logo após o rompimento, tá? Esse candle aqui, ele tem que romper menos que 50% do corpo dele, tá, pessoal? Ele não pode romper mais do que 50% do corpo dele. Ah, mas por quê? E também tem outro adendo, tá? Não pode ter pavio, tá? Então, se ele tiver pavio e ou romper, tá? Mais do que 50% do corpo, você vai cancelar a operação, tá, pessoal? Você vai cancelar a operação. Por que você vai cancelar a operação? Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Você vai cancelar a operação pelo seguinte motivo, tá? Deixa eu diminuir o tamanho desse candle aqui, ó, tá? Aí rompeu, tá? Essa vela aqui não pode romper mais do que 50% do corpo dela, porque senão, pessoal, a próxima vela que nascer aqui, ó, que é a vela que você vai pegar um put, ela pode vir voltar aqui, ó, para buscar o pullback. Entendeu? Então, esse aí é mais um filtro para vocês não tá pegando, tá? Entradas que rompem mais do que 50% do corpo delas, tá? A região com mais de 50% do corpo delas, porque a próxima vela, tá? A probabilidade maior é dessa próxima vela aqui, ó, que vocês vão pegar o put, vir buscar aqui o pullback, tá? Para depois continuar caindo. Então, o que você vai fazer? Você só vai pegar a entrada aqui, tá? De put logo após o rompimento, se não romper mais de que 50% do corpo, tá bom, pessoal? Não pode romper mais do que 50% do corpo. Tá, ó, tendência de baixa ou de alta, né? Tanto faz. E quando essa vela vir romper, você vai prestar atenção nisso. Se ela romper assim, ó, tá, ó, mais do que 50% do corpo dela, vocês não vai pegar. Se ela romper assim, ó, só um pouco assim, ó, indicando força, aí sim você vai pegar a operação, tá, de fluxo, ok? Aí sim você vai pegar a operação de fluxo. Se romper mais do que 50% dessa forma aqui, ó, tá, ó. Se romper mais do que 50% do corpo, tá? Fechar mais ou menos assim, mais do que 50% do corpo, você não vai pegar
Por que você não vai pegar? Porque a probabilidade maior é dessa próxima vela aqui que nascer, ó, vir buscar essa região de pullback e não já nascer caindo, entendeu? Ela vai vir buscar aqui o pullback, ó, para depois continuar caindo. Então você não vai pegar essa operação aqui, tá? E vai pegar somente essas que não rompem 50% do próprio candle, entendeu? É dessa forma que funciona. Eu vou fazer um exemplo aqui de alta, tá? Eu sei que vocês já entenderam, mas eu vou fazer um exemplo de alta aqui para vocês entenderem melhor, tá? Como funciona em tendência de alta. O rompimento em tendência de alta, né? Então aqui, ó, tá os candle, né? Tá subindo, tal, tal. Aí vem esse candle aqui, que é o de rompimento, e rompe. Se romper grande assim, ó, mais do que 50%, você faz o quê? Você, ó, não pega a entrada, tá, ó. Não pega essa entrada aqui. Por quê? Porque a próxima vela, tá? Essa próxima vela aqui que nascer, ó, pode vir buscar o pullback, tá? Para depois continuar subindo. Então você não vai pegar esse tipo de entrada, tá bom, pessoal? Vou fazer outro exemplo aqui. Na verdade é o mesmo, só que mostrando como é que você deve pegar, tá? Para aqueles que não entendeu ainda tão bem, ó. Aqui tem a região SNR, tá? Suporte ou resistência, tendência de alta, o gráfico está, né? Tendência de alta, formando candle de força, aí rompeu. Ela tem que romper mais ou menos assim, ó, pessoal, tá? Ó. Essa parte de cima do rompimento tem que ser menor que a parte de baixo do corpo dela, tá? Não pode romper mais do que 50% do candle. Como eu sei que é mais ou menos 50% do corpo? Se é mais de 50% ou se é menos? É simples, pessoal. Você vai analisar essa região aqui de baixo, ó, tá? Ó. O tamanho dessa região de baixo e o tamanho dessa região de cima. Se ela terminar do tamanho da região de baixo, você não pega, tá? Se ela terminar menor do que a região de baixo, tá? Então aí é positivo, aí sim você pode fazer a sua entrada. Ela não pode finalizar longe dessa região de SNR aqui, porque a próxima vela, ó, pode vir, ó, buscar para depois continuar subindo, tá? Então aí você teria tomado um loss. É dessa forma que se opera o rompimento. Você tem que aguardar a vela romper, tá? E não pode romper mais do que 50%, tá? Do próprio corpo, tá? Tendência de baixa, tá? Deixa eu fazer outro exemplo aqui melhor. Aqui tem a região SNR, tendência de baixa, ó. Rompeu, ó, menos do que 50%, aí sim você faz a sua entrada de venda, tá? Rompeu menos do que 50%, você faz a sua entrada. Se romper mais do que 50%, você não faz a sua entrada de venda, tá bom? Vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. Novamente, para vocês decorar. Pratiquem isso, pessoal. Vá no gráfico, tá? Vá no gráfico da sua corretora aí e busquem, tá? Rompimentos desse tipo, tá? Rompimentos desse tipo aí. Tá aqui, ó, o gráfico formando candles de baixa. Perdão pelo meu desenho aí, tá horrível, né? Mas formou candles de baixa, aí vem esse candle aqui, ó, e rompe, tá? Nessa situação aqui, você pegaria? Sim, você pegaria a operação de put. Por quê? Porque a parte que rompeu, tá? Essa parte aqui de baixo, ó, é menor do que essa parte aqui de cima, tá? É menor do que a parte de cima. Então aí é um rompimento ok. Você pegaria sim, seguiria assim o fluxo de velas nessa região aqui, tá? Você seguiria assim o fluxo. Agora, se essa vela terminasse dessa forma aqui, ó, tá? Isso serve tanto em tendência de alta quanto de baixa, tá? Avisando mais uma vez. Se essa vela terminasse dessa forma aqui, ó, tá, ó. Terminasse dessa forma aqui, ó, mais do que 50% da parte de cima, tá, ó. Reparem aqui, ó, mais do que 50% do candle, ó. Essa parte de cima aqui tem que ser maior e a parte de baixo tem que ser menor. Então aqui você não pegaria entrada porque rompeu mais do que 50% do candle, tá? E a próxima vela pode vir buscar aqui, ó, para depois continuar caindo. Então você não pegaria essa operação. Eu espero que tenha sido claro.
nas explicações para vocês e explicaram como funciona o fluxo de velas logo após um rompimento, tá? É a segunda maneira de se operar o fluxo de velas, tá? São três formas. A primeira é o pullback e throwback, que é muito assertivo, tá? Gosto muito de pegar o fluxo de velas logo após um pullback ou throwback. A segunda é o rompimento, eu gosto também muito, tá? Muito assertivo esse tipo de operação. Então, eu gosto muito de operar fluxo de velas logo após um rompimento, tá? Logo após um rompimento. E agora vamos para reversão, tá? Como operar fluxo de velas logo após uma reversão, tá? Lembrando que essas três aqui, ó, essas três opções aqui de operações, tá? De fluxo de velas, tá? Logo após uma dessas três formas de estar se operando aqui, tá? São as três formas mais assertivas de estar operando fluxo de vela, tá? É logo após um pullback ou throwback, logo após um rompimento e logo após uma reversão. Então essas são as três formas mais assertivas de você estar operando, tá? O fluxo de velas. Logo após um pullback, throwback, rompimento ou reversão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a reversão, tá? Vou montar um gráfico aqui, fundo escuro, ó, para estar mostrando para vocês aqui os três pontos, tá? Os três filtros e gatilhos que vocês vai estar usando para estar operando aí o fluxo de velas logo após uma reversão de tendência, tá? O primeiro ponto que vocês devem se atentar é zona SNR forte, tá? Você tem que operar o fluxo de velas logo após uma reversão somente em zonas SNR está forte. Somente em zonas SNR forte. Por que somente em zonas SNR fortes? Porque zonas SNR fortes tendem a reverter o preço, tá? Tende a ter uma reversão do preço. E zonas SNR fracas tendem a romper, tá? O preço tende a romper essas zonas fracas. Então você vai buscar por zonas fortes para aí sim ter a reversão. E calma, que eu vou ensinar sim para vocês como tá achando essas zonas SNR fortes, tá? Para tá pegando a operação de reversão. O segundo ponto aí que vocês têm que se atentar é candle de força, tá? Você só vai pegar a reversão, tá? Só vai pegar a reversão da tendência ali junto com o fluxo de velas. Na verdade, você vai pegar o fluxo, tá? A gente só usa esses operacionais para ter uma confirmação maior e melhor do fluxo de velas, tá bom? Para tornar o fluxo de velas mais assertivo. Então, você só vai pegar a reversão ali com o fluxo de velas se a reversão for com uma vela de força, tá? Um padrão de candle de força. Então, candle de força na reversão, tá bom? Você só vai pegar a reversão, tá? Só vai pegar o fluxo de velas depois da reversão se for com um candle de força, tá? Se for com um candle de força na reversão. E o terceiro ponto aqui, ó, é padrão de candle, tá? Existem vários padrões de candle que indicam a reversão de tendência. Então, você vai buscar, tá? Você vai buscar aqui, ó, a zona SNR forte, tá? Logo após você vai buscar o candle de força, tá na reversão, e logo após isso é o padrão de candle que eu vou anotar agora, tá? Os padrões de candle, você tem que pegar o fluxo de vela logo após a reversão, se tiver um padrão de candle de reversão, um padrão de candle indicando reversão. Você só vai pegar o fluxo de velas logo após essa reversão se tiver um padrão de candle indicando reversão, tá? Seja padrão de candle indicando reversão. Esses são os três pontos importantes para você estar pegando o fluxo de velas logo após uma reversão, tá? Ó, zona SNR forte, candle de força na reversão e padrão de candle indicando reversão. São esses três pontos aí que você vai se atentar antes de estar pegando o fluxo de velas logo após uma reversão de tendência, tá? Agora eu vou montar um gráfico aqui para vocês
explicando, tá, como ocorre essa reversão aí e indicando como funciona o fluxo de velas logo após uma reversão de tendência, tá bom, pessoal? Vamos supor que aqui nós temos uma região SNR, tá, de resistência e o preço tá chegando lá, tá? O preço tá chegando lá. E essa região aqui é uma região forte, tá? Onde o preço já testou várias vezes, onde o preço já bateu e caiu, tá? Então, é uma região forte. Então, o preço chegou aqui, ó, tá, ó, bateu, formou aqui um candle de reversão, tá bom? Esse aqui que eu tô desenhando é um dos candles que indica reversão de tendência, tá? Que é o candle spin. Mais para frente vocês vão ter aula aí sobre padrões de candle, tá? Vocês vão ter aula sobre todos os tipos de padrão de candle, tá? Esse padrão de candle aí é o spin, tá? Spin top, tá? O nome desse padrão de candle aí é o spin top. Ele, quando está em tendência, tá? Na tendência de alta e de baixa, ele aparece, ele indica a continuação de tendência. Quando ele está na zona SNR de suporte ou resistência, ele indica a reversão, tá, pessoal? Então, logo ele após ele aparecer aqui nessa região, veio outro candle, tá? Outro candle de baixa, engolfando ele e engolfando a vela anterior. Aqui está indicando o que? Está indicando que a tendência vai continuar caindo, tá? Logo após essa reversão aqui. Teve esse candle aqui de reversão, tá? Teve esse candle aqui indicando reversão e logo após veio esse candle aqui, tá? Ele é totalmente vermelho. Ele é totalmente vermelho, tá, ó. Todos esses candles aqui são candle de alta, tá? Esses daqui, ó, são candles de alta, tá? E bateram nessa resistência aqui. Logo após veio esse candle aqui, ó, que ele é totalmente vermelho, tá? Ele ficou verde. Esse pavio dele aqui, ó, indica que ele ficou verde, tá? E fechou vermelho, tá bom, pessoal? Fechou vermelho em cima dessa zona SNR aqui. Logo após ele veio esse outro candle aqui, ó, que nasceu, tá? Nasceu, já desceu e terminou vermelho. Ele pode terminar assim com um pouco de pavio, tá? Não importa. O que importa é que ele tem que engolfar, tá? Para ficar mais assertivo. Lembrando, para ser mais assertivo a operação, ele tem que engolfar esse candle aqui, que foi o candle que travou em cima dessa zona, tá? Dessa região aqui, SNR. Então ele tem que ser o candle que engolfa esse candle aqui que travou em cima da região, tá? E se também tiver engolfado esse outro candle aqui anterior, melhor ainda, tá? Mas a princípio ele tem que engolfar somente o candle que travou em cima da simetria, que é esse candle aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aí sim, o que é que você faz aqui logo após isso tudo acontecer? Você dá o seu put, tá? Dá um put aqui, ó, para continuar a tendência. Entendeu? É dessa forma que se pega o fluxo de velas logo após uma reversão. Primeiro você vai esperar, tá? Deixa eu colocar em tela preta aqui e fazer tudo novamente para decorar, tá? Para vocês decorar na mente aí. Primeiro tem que ter uma zona SNR forte, tá? Isso serve tanto de baixa quanto na alta, tá, pessoal? Vou fazer um exemplo de baixa aqui também, mas estamos fazendo de alta aqui, ó. Tem candles, tá, de alta, são candles verdes. Deixa eu colocar verde aqui para melhorar aqui a teoria para vocês, né? São candles verdes, tá? Candles de alta. Tanto faz se tiver pavio ou não, pessoal, tá? Não importa. Não importa o tamanho do candle, se tá com pavio ou não. O importante é que ele tá chegando lá na região, tá? Não importa se tem pavio ou não. Tá chegando na região. Não importa aqui se vai retrair ou não, tá? Você só vai se atentar ao quê? Se tá chegando na região, se chegou na região, tá? Se fechou próximo ou rompeu um pouco. E também você vai se atentar ao próximo candle, tá? O próximo candle tem que fechar um dos padrões de candle que indica a reversão, tá? Tem que fechar um dos padrões de candle que indica a reversão. Então
fazer aqui uma teoria, tá? Dizer que esse candle, esse próximo candle, tá? Ele subiu, ficou um pouquinho assim, ó, tá? E fechou dessa forma aqui, em cima da região, tá? Subiu, ficou verde e fechou dessa forma aqui, ou de outra forma, tá? Não importa. Você vai esperar a próxima vela, tá? Você vai esperar a próxima vela nascer. Essa próxima vela que nasceu tem que engolfar é esse, tá? A obrigação dela é engolfar esse candle aqui que travou em cima da simetria. E se possível, tá? Se ele engolfar também essa última vela aqui, é melhor ainda. O que é engolfar? O que é engolfar é a vela ser maior, tá? Essa vela aqui que eu tô marcando, ó, tem que ser maior do que essa daqui, tá? Tem que ser maior do que essa que terminou em cima da simetria e tem que ser maior do que essa anterior aqui também, tá? Se ela for maior somente dessa aqui, você pode confiar na entrada assim, mas se ela for maior que essa próxima aqui, ó, que essa aqui, ó, também fica muito mais assertivo e muito melhor de você estar pegando a entrada, tá bom? Então, aí vai de cada um, tá, pessoal? Eu pego só se ela engolfar essa vela que fechou em cima da simetria, eu já pego a operação, tá? Confio. Mas se ela engolfar essa vela aqui, ó, anterior, tá? É uma confirmação a mais para você tá pegando aí a sua operação, tá bom? De venda. Então, a vela engolfou as duas, tá? Ou somente a que travou na simetria, o que é que você faz? Você dá um put, tá bom? Você dá um put para continuar a tendência. E aí sim, nessa vela aqui, ó, nessa vela, você tem o seu win, tá? Tem a sua vitória. Voltando novamente a explicar o que é que você vai esperar formar esse padrão, tá? Em cima da simetria, esse ou os outros que eu vou passar mais para frente para vocês aí na aula de padrões de candle, tá? Depois que formar esse padrão ou outros que indica reversão, você vai esperar vir esse candle aqui, tá? Engolfando esse candle anterior, tá? Ele pode engolfar tanto esse candle como esse verde aqui, tá? Se ele engolfar os dois, melhor ainda. Se ele engolfar só um, dá para dar sua entrada também, tá? Engolfou só o que tá aqui, ó. Só esse que tá travado aqui na região, ok. Engolfou os dois, melhor ainda, tá bom, pessoal? E nessa vela aqui, você faz a sua entrada. É dessa forma que funciona o fluxo de velas logo após uma reversão. Agora vou dar um exemplo aqui de baixa, tá? Para vocês. Então, eu vou estar operando, tá? Eu vou estar operando esse pullback, trawlback, reversão, rompimento, tá? Tudo mais pra frente vai ter aulas práticas sim, onde eu opero na prática, mostrando a vocês todos esses tipos de entradas. Vou dar um exemplo aqui de baixa agora, tá? Para vocês. Aqui nós temos uma zona SNR, tá? Uma região SNR. O preço veio caindo, tá? Ó. Veio caindo. Lembrando, são velas vermelhas, tá? São velas vermelhas. Preço veio caindo e tocou, tá? Ó. Tocou, deixou uma retraçãozinha, tal, fazendo uma alusão aqui. Deixou uma retração. Pode ser com esse tipo de padrão de candle também, mas eu vou fazer a mesma da de alta, tá? O mesmo padrão de candle. Aí veio, ó, fechou o spin, tá? Ó, fechou o spin. Não importa a cor, se é verde ou não importa a cor, se é verde ou vermelha, tá? O importante é o padrão do candle, a forma que ele vai fechar, tá? Fechou em cima da região lá. O que é que você faz? Você espera, tá? Você aguarda vir uma vela forte, tá? De confirmação. E no caso é uma vela verde, né? Que aqui está em tendência de baixa. Para ocorrer a reversão, tem que ser uma vela verde. Então veio a vela verde, tá? Veio a vela verde. Você vai se atentar ao quê? Se essa vela verde, se essa vela aqui, ó, verde, ó, engolfou essa vela aqui que tá travada na simetria, tá, pessoal? Se engolfou que tá travado na simetria, ok. Outro ponto positivo, tá? Se essa vela aqui, ó,
tá? Que é a confirmação, tá? Depois desse padrão de reversão aqui, veio essa vela verde, tá? Engolfando a anterior. Se essa vela verde engolfar também a anterior, tá? A vela anterior dessa vela aqui que tá travada na simetria, se essa vela engolfar essa aqui também, ó, melhor ainda, tá? Mais uma confirmação. Se ela engolfar essa outra vela aqui, melhor ainda. Essa aqui, melhor ainda. Se ela engolfar todas as velas anteriores, tá? As últimas 4, 5 velas, muito melhor ainda, tá, pessoal? Por quê? Porque ela vai indicar muita força, tá? Naquela região ali, muita força de reversão. Então, o que é que você faz? Aguarda finalizar o tempo dessa vela e pega na próxima, tá? Pega a sua operação na próxima, que com certeza vai ser o win, tá? A probabilidade maior é que essa operação de gain, tá? Seja o win. Por quê? Porque aqui nós temos várias confirmações. Nós temos aqui o padrão de candle, tá? Indicando reversão. Temos a vela de força engolfando tanto o padrão de candle que está travado na simetria, quanto esse outro candle aqui anterior ao que travou na simetria, tanto o anterior do anterior, tá, pessoal? Então, se ocorrer a reversão e ele engolfar todas essas velas aqui, tá, anteriores, é melhor ainda, entendeu? Então, ele precisa engolfar todas? Não, ele só precisa engolfar essa que travou na simetria, tá, pessoal? Mas se ele engolfar essas anteriores, é confirmações a mais, certo? Então é dessa forma que se opera o fluxo de velas logo após uma reversão. É dessa forma que se opera a reversão, tá? O fluxo de velas logo após uma reversão. Então eu mostrei para vocês como se opera o pullback, throwback, como se opera o rompimento e como se opera a reversão, tá? Na verdade, como se opera o fluxo de vela logo após esses operacionais aí, para ficar muito mais assertivo. Tamo junto, pessoal, e até a próxima aula.